Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte, aqui vocês alunos do 8º ano, e hoje vocês têm a sorte de começar a semana comigo, ou nem tanto assim, vai depender do que vocês acham de mim. Mas o tema dessa semana para todas as aulas é consumo responsável, ou seja, é consumir as coisas com responsabilidade. E essa ideia de consumo aí, ela pode perpassar por vários tipos de produtos. A gente pode pensar aí na questão alimentar, por exemplo, em você consumir, se alimentar apenas aquilo que é necessário, ou seja, ter responsabilidade nisso. Nós podemos pensar, inclusive, na questão de produção de lixo nossa. Será que a gente não produz mais lixo do que nós deveríamos produzir? Será que nós poderíamos, inclusive, consumir menos produtos para produzir menos lixo? Ou seja, será que temos tido aí um consumo responsável, temos tido responsabilidade naquilo que consumimos? Aí vocês devem estar pensando, então a gente vai ter aqui na aula de arte mais ou menos a mesma temática da semana passada, que é a ver com o meio ambiente, sobre cuidar melhor do planeta. Calma, não é bem isso, então vamos por partes, tá bom? Mas antes de chegar realmente ao conteúdo da aula de arte, temos que passar por um momento que eu sempre gosto, que é o momento socioemocional, o chamado momento de vocês. Então, mais uma vez, para recapitular, né? Dia 1, primeiro dia da semana, sejam bem-vindos mais uma vez, para quem ainda não acordou, seja quem está vendo de manhã, à tarde, à noite, mas que ainda está meio sonolento, está meio cheio de preguiça, acorde aí para prestar atenção na aula, tá? Então, nesse momento seu de hoje, nós vamos aqui ter uma breve reflexão sobre os lambe-lambes. Já ouviram falar no lambe-lambe? Sabe o que é? Calma aí, não pense em nenhuma piadinha besta, por favor. Só pense que lambe-lambe é um gênero textual criado há décadas que visava o quê? Divulgar nas ruas serviços ou produtos vendidos por pessoas. Então, por exemplo, se uma diarista queria que as outras pessoas conhecessem o serviço dela para que ela fosse contratada, ela contratava uma certa empresa para que, de maneira até mais rústica, de maneira mais simples, fizesse um cartaz, no caso várias cópias desse mesmo cartaz, para ser espalhado por ruas, principalmente, claro, das cidades grandes, tá bom? Então, em avenidas, ruas movimentadas, porque, claro, quanto mais movimentada a avenida, mais gente verá o cartaz e assim mais gente pode contratá-lo. E o nome é lambe-lambe porque esses cartazes eram colados com a cola grudentinha mesmo, e com o pincel, essa cola era passada no cartaz até realmente ficar bem grudado. Então, esse aspecto grudento da cola, junto com o movimento que fazia o pincel para colar o cartaz na parede, deu o nome do gênero, que no caso é lambe-lambe. Só que esse gênero ele foi, vamos dizer assim, evoluindo, como qualquer outro gênero textual, e calma, isso não é aula de português, mas é importante falar, ele foi evoluindo ao longo dos anos. Então as pessoas começaram a colocar mais cores nos cartazes, a colocar letras maiores, estilos de letras que chamassem mais a atenção do público e também os temas nos cartazes, nos lambe-lambes também mudaram. Então não era só mais para vender produto ou serviço, às vezes era para vender uma ideia, para conscientizar as pessoas de alguma coisa. Então nesses lambe-lambes, vem até hoje nas cidades grandes você encontra o quê? Você encontra mensagens rápidas e práticas. Às vezes, na maioria das vezes, relacionadas a quase um conteúdo poético, uma mensagem rápida, que mais parece ali um poema, mesmo que rápida, mesmo que curta, ou às vezes uma ideia rápida para te conscientizar, ou mesmo aquela ideia simples, mas para colocar aquele sorrisinho no canto da tua boca ao passar e ver algo interessante. Então vou dar aqui alguns exemplos do que é o lambe-lambe, de lambe-lambes, tá bom? E vocês já vão ver aqui no Google. Sair aqui um pouco do meu para não atrapalhar. Observem os que eu tenho aqui, né? Ó. Mais amor, sem favor, ou seja, distribua mais amor sem querer algo em troca. Olha como é rápido. 4 palavrinhas, um lambe-lambe. Ele provavelmente vai ter mais ou menos esse tamanho aqui para ser colado na parede, tá bom? As letras, então, são chamativas, porque observem as cores, observem o estilo das letras, são, numa fonte mais espessa, ou seja, tem uma espessura maior, então dá para ver de longe, tá bom? Observe aqui também, a vida começa depois do café, uma mensagem rápida, mas interessante de se observar no dia a dia, talvez sirva até para uma reflexão, gente que sai de casa sem tomar aquele café, às vezes porque não quer, claro, nem sempre é porque não tem como, às vezes algumas pessoas é porque não querem, e aí passa um dia de mau humor. Aqui diz,
Coisas boas acontecem aqui. E observem o aqui, né? Que talvez seja a palavra mais importante desse lambe-lambe. E ele está escrito em 3 dimensões, ou seja, para chamar realmente a atenção. Aqui fala, né? Comer, morar, viajar, ou comer, morar bem, viajar sempre, tudo pode ser bonito, uma cerveja antes do almoço, e eu não aconselho muito vocês a isso, tá? É só uma imagem que eu peguei aqui para vocês observarem vários tipos de lambe-lambes, tá bom? Então fica aqui a ideia, e aí exatamente qual é a ideia desse momento de vocês? É que vocês possam, mostrar aqui novamente, a ideia é que vocês possam, está bem aqui, bem aqui do lado, que vocês possam em casa criar um lambe-lambe de maneira mais artesanal mesmo. Não obrigatoriamente vai ter que ser por via impressa, e você não obrigatoriamente vai ter que colar no muro da sua casa, tá bom? Óbvio. Você pode criar e apenas colar no teu caderno, ou deixar guardado, ou colocar no espaço da tua casa visível para todo mundo, tá bom? E qual seria a temática? Seria uma temática do meio ambiente, uma temática sustentável, ou seja, trazer uma mensagem curta, rápida, observe, 3, 4, 5, 6 palavras, aí, algo bem rápido, e com cores que chamem a atenção, que provavelmente o ideal seria o verde, né, pela temática, mas para impactar as pessoas, tá bom? Quem quiser me mandar no privado, quem quiser postar nas redes sociais, eu acho muito interessante essa divulgação do talento de vocês também. Então podem estar fazendo isso e praticando a arte desse gênero, que é muito popular, às vezes se parece muito simples, mas que não deixa de ter uma mensagem muito bacana, tá bom? E só para recapitular mais uma vez, gente, que eu morro de medo de polêmica aqui, mas realmente eu tenho que salientar isso. Tem vários tipos de lambe-lambes, observem que eles podem trazer várias mensagens aqui, tá bom? E eu peguei essa imagem apenas aleatória, é óbvio que isso aqui não é para vocês, esse lambe-lambe é para vocês, ok? É apenas a mensagem de quem criou, que provavelmente é um adulto, então que fique claro isso, tá bom? Só quem tem mais de 18 anos e que tem um tipo de crença que permite, que vai fazer isso, mas só para vocês verem os vários tipos de mensagens que os lambe-lambes podem trazer, tá? Mas por favor, sem polêmica nenhuma, pelo amor de Deus. Agora vamos continuar a nossa aula, que diz o seguinte: o pop não poupa ninguém. Eu fico triste por imaginar que muitos de vocês nunca ouviram essa expressão aqui, ou pelo menos a origem dela, né? Que vem de uma música aí que fala que o Papa é pop e o Papa não poupa ninguém, ou seja, uma brincadeira com as palavras, né? Com o som do P. Mas aí a música fica para um outro dia, para outro momento. Mas diz o seguinte, ó, o pop não poupa ninguém. Essa brincadeirazinha bem bacana com as palavras, ok? Que é chamada de aliteração, né? Quando a gente começa palavras com início bem parecido. O pop, ó, pop não poupa ninguém. Então, o nome disso é aliteração. Sabe a rima, quando as palavras terminam iguais? Bem, a aliteração é quando as palavras começam iguais. Então, o pop não poupa ninguém é um tipo de aliteração. E aqui vocês devem saber, eu continuo apontando aqui, deixando o braço levantado, que pop é um termo em inglês que se popularizou no Brasil, é um tipo de estrangeirismo, né? Uma palavra que vem de fora e se torna comum na nossa língua, mas que significa algo popular. Então, toda vida que eu falo em pop, inclusive na música pop, eu estou falando então numa música popular. Então, pop vem da ideia de popular, tá bom? Isso é muito importante para entender aí para onde a nossa aula vai nos levar. E agora, antes de chegar onde realmente temos que chegar, na verdade, isso daqui é o caminho, eu quero que vocês façam o seguinte, isso seria muito importante que realmente fizessem, porque isso vai ter a ver, inclusive, com a atividade e a proposta claro, eu sempre coloco 2 opções, mas uma das atividades de casa que eu vou colocar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. A ideia, vou resumir o que tem aqui, é rápido. Você vai pegar aqui, ó, 5 produtos, ou pelo menos a embalagem dos últimos 5 produtos que você consumiu, ok? Que foram consumidos por você. Tem algumas dicas. Pode ser um papel de bombom, um pacote de biscoito, uma lata qualquer, seja de refrigerante, uma caixa, um celular, enfim. Qualquer coisa que tenha saído de uma fábrica. Pode até, se você tiver a caixa do teu celular, pegar a caixa do teu celular, já que tu provavelmente está assistindo, inclusive, essa aula pelo teu celular, então é algo que tu está consumindo, né? Tá no celular faz com que tu esteja consumindo aquele conteúdo, esse conteúdo no caso. Então você vai pegar aí 5 embalagens. Por favor, faça isso, ou pelo menos liste aí 5 embalagens das últimas coisas que você consumiu ou que você gosta de consumir, ok? Se você gosta ali de chupar um bombonzinho de vez em quando, ou tem aquele biscoitozinho Richest que você de vez em quando come, ou mesmo aquela creme crack, né? Ou qualquer outra coisa, você faz essa lista.
Você faz a lista, então, daquilo que você mais gosta, coloca em ordem. Daquilo que você mais gosta, porque você gosta, claro, ainda muito, que vai estar em quinto lugar, mas não tanto quanto o primeiro. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar, tá bom? Faça a lista desses 5. Agora, depois de fazer a lista dos 5, você vai imaginar o quê? Que você foi proibido de usar os 3 últimos. Então, os 3 últimos que você vai ter colocado na lista que você imaginou do que você mais gosta para o que você menos gosta, vamos dizer assim, mas óbvio, vou até recapitular, pessoal, para que fique claro para todo mundo. Quando eu falo do que você mais gosta para o que menos gosta, eu não estou dizendo que você vai pegar o que você odeia, não. Você vai pegar a lista das 5 coisas que você mais gosta ou das 5 coisas que você consumiu por último, tá bom? E aí você vai depois excluir as últimas 3. E você vai imaginar como seria a sua vida sem essas últimas 3 coisas. Então vamos imaginar que na sua lista está, por exemplo, a ideia do teu celular ou alguma comida que tu gosta, que tu consome muito. E aí você vai imaginar como é que eu viveria sem consumir isso, tá bom? Então imagine isso, por favor. Sem consumir isso que você tanto gosta de consumir, como seria a sua vida? Tente imaginar aí, por favor. Ou se você sofreria, se seria fácil se adaptar, ok? Aí agora sim nós podemos começar a entrar na aula, que é você entender primeiro que provavelmente não vai ser fácil viver sem esses produtos. Eu vou fazer aqui uma lista breve do que eu colocaria, das últimas coisas que eu consumi e que aí eu teria que fazer essa lista, né, do primeiro para o quinto lugar, tá bom? Então se eu tivesse, por exemplo, que fazer essa lista, qual seria mais ou menos a minha ordem? Primeiro eu colocaria o celular, ok? Que é o que eu mais consumo durante o meu dia inteiro ali, os conteúdos, praticamente tudo aquilo que eu assisto, eu consumo é por meio do celular, então seria o celular. Em segundo lugar, o notebook, que eu estou utilizando principalmente hoje para gravar essas aulas, tá bom? As minhas aulas que eu mando para vocês, e tem sido meio de trabalho, mas independente se é para trabalho ou para lazer, eu consumo muito também conteúdos e outros tipos de coisas por meio do computador, então o computador ficaria em segundo lugar. Agora, como a gente pensa também em comida, né, em alimento, quando a gente pensa em consumo, uma outra coisa poderia ser uma Nutelinha, que eu comi hoje, eu adoro Nutella. Uma terceira coisa poderia ser, por exemplo, uns bolinhos, aqueles bolinhos da Balduco, né, muito bonzinhos, que vem bem recheadinho por dentro. Também comi hoje, é um negócio que eu gosto muito. E poderia ter também aqui vocês já vão me achar diabéticos aqui, ou quase isso. Mas poderia ter aqui um brigadeirozinho de leite ninho, que também tem aqui em casa, que a gente de vez em quando prepara. Então são as 5 coisas que eu andei consumindo e aí eu poderia colocar nessa lista, né? Então as últimas 3 coisas que eu excluiria, que eu teria que pensar que eu não teria mais pro resto da vida, seria a Nutella, o leite ninho e esse bolinho da Balduco. E realmente, gente, de verdade, apesar de não ser algo tão necessário para a vida, com certeza me faria muita falta, pelo menos em questão daquele prazer, né, que às vezes só determinadas comidas conseguem nos proporcionar. Então, certamente me faria falta e em alguns dias eu ficaria aí louco pensando que nunca mais eu poderia saborear desses tipos de alimentos, tá bom? Então, é interessante pensar que certas coisas que nós consumimos, seja um consumo intelectual para a nossa mente ou para o nosso corpo, isso pode nos fazer falta. Na verdade, provavelmente vai nos fazer falta, principalmente se pegarmos aquilo que nós mais gostamos. Então vamos entender o seguinte, que não é fácil deixar de consumir aquilo que somos acostumados a consumir. O que isso quer dizer para a nossa aula, ok? O que isso quer dizer para que a gente entenda onde queremos chegar? Que é o seguinte, nós somos uma sociedade acostumada a levar esse lema sempre que podemos. Comprar, comprar, comprar. Só não compra na maioria das vezes é quem não pode. Essa é uma triste realidade. A maioria das pessoas que não consomem tanto, às vezes é porque realmente não tem um poder de consumo, um poder financeiro para estar consumindo tudo aquilo que quer. Então, uma das grandes preocupações sociais é a questão do consumo. Isso acontece porque o consumo levanta outras questões. Primeira delas, a exploração de recursos naturais. Vocês estão vendo essas embalagens aqui, né, da Lays ou Lays, dependendo da pronúncia, dessas batatinhas. Bem, imagine o óbvio que para fazer uma embalagem dessa é necessário tirar recursos naturais da natureza, óbvio, né? Recursos naturais é da natureza. Esses recursos naturais do nosso planeta, tá bom?
Então, já é complicado quando eu tenho que levar essa matéria-prima para dentro de uma fábrica, para transformar essa matéria-prima nessas embalagens, porque com certeza as máquinas que vão fazer isso poluem o meio ambiente, por aquelas chaminézinhas, né, que fica saindo fumaça, aquilo é poluir o meio ambiente. Agora, imagine multiplicar isso por 80, ou 80 também ia exagerar muito, mas já é grande o suficiente. Imagine multiplicar essa produção por 8 bilhões. Porque é isso, pessoal. Nós temos cerca de 8 bilhões de seres humanos vivendo no nosso planeta Terra. Então, 8 bilhões precisando consumir alimentos, precisando consumir recursos naturais o tempo todo. Olha o quanto isso é preocupante, olha o quanto do nosso planeta não tem sido, vamos dizer assim, extraído, o quanto do nosso planeta não tem sido colocado à prova para que nós possamos consumir aquilo que consumimos, tá? E além disso, ainda tem um outro detalhe, que é o mal que isso pode causar ao nosso psicológico. Por quê? A publicidade parece nos dizer o tempo todo, se você não comprar, você não é legal. Vamos ser bem realistas aqui numa conversinha só entre eu e você, por favor. Quantas vezes você não se sentiu inferior a outras pessoas ou sentiu aquela sensaçãozinha de tristeza, né? O sentimento mesmo de tristeza começar a dominar você, sabe? Aquela sensação ruim que dá quando às vezes você sente que não pode ter aquilo que você queria. Então observe o quanto é doentio ou o quanto é fora do normal pensar que são certos produtos, certos objetos que são nos capazes de trazer a felicidade. Ou seja, nós, na nossa sociedade moderna, colocamos a nossa alegria, a nossa expectativa, as nossas metas, a nossa fé em objetos, em produtos que temos que muitas vezes sofrer muito para ter acesso, para que a gente se sinta no mesmo nível, no mesmo patamar de outras pessoas, pensando que isso, estar no patamar de outras pessoas, vai nos trazer uma real felicidade. Só que temos que entender como é que essa ideia de industrialização aqui, né, de consumir, de onde foi que isso surgiu? Foi sempre assim na história da humanidade? Não, não foi sempre assim e, na verdade, isso é algo recente. Vamos entender. Na década de 50, no período pós-guerra, houve mudanças na vida das pessoas e avanços tecnológicos. A produção em massa de produtos fortaleceu o consumismo. Acontece que após a Segunda Guerra Mundial, ok, o mundo aí entendendo que poderia viver um período de paz, as pessoas poderiam ter tranquilidade novamente, foi entendido que, já que nós estamos saindo do período de pós-guerra, nós merecemos a felicidade, nós merecemos correr atrás dos nossos sonhos e viver mais do que apenas para sobreviver às guerras. Foi um período em que as tecnologias começaram a aparecer, TVs começaram a se tornar populares, as primeiras ideias do que seriam os futuros videogames começaram a aparecer também, dentre outras tecnologias. E é claro que isso se tornou, por exemplo, um sinal, ou pelo menos um sinônimo de prosperidade. Então, quem tinha isso era considerado uma pessoa moderna, era considerado uma pessoa que estava no alto nível, pelo menos das grandes pessoas modernas, ok? Então, se correu atrás, as pessoas começaram a correr atrás para comprar esses objetos, para comprar esses eletrônicos, para comprar essas tecnologias, para se sentir feliz e se sentir parte desse novo mundo pós-guerra, que era um mundo rodeado por tecnologias. Qual é um dos problemas disso? É porque essas tecnologias estão o tempo todo sendo renovadas. Então você compra uma televisão hoje, daqui a um ano já vai ter uma muito melhor do que aquela versão que tu comprou há um ano atrás. Então isso faz com que você queira consumir mais e mais e mais e mais o tempo todo e a tua vida se torna apenas para consumir. Então você compra o produto, se sente feliz com ele e começa a cobiçar o próximo produto que você quer comprar para começar a se sentir feliz. E foi nessa época, né, foi vivendo esse contexto em que as pessoas começaram a depositar a sua felicidade no consumo, ok? E não nas experiências particulares, e não na sua vivência, na sua experiência com as outras pessoas, que surgiu um movimento de arte chamado, como vocês podem ver aqui, ó, o pop art, isso que está em amarelo, que significa em português arte popular. Ou seja, é um movimento que vai falar sobre as artes, sobre tudo aquilo que está na moda. E esse movimento, vou colocar aqui do lado,
Esse movimento percebe a influência da televisão em ditar a tendência no consumismo e descarte dos produtos industriais. Então, os artistas que começaram a trabalhar com a arte popular perceberam isso. Nós vivemos numa época em que a ideia é consumir, consumir, consumir. Por quê? Porque eu consumo, descarto aquilo que eu comprei para comprar algo novo. Compro esse algo novo, descarto esse algo novo para comprar algo mais novo ainda. Então, é uma vertente, é um círculo infinito em que você compra, descarta, compra, descarta, compra, descarta e sempre almejando algo maior. Sabe, vocês já devem ter visto, por exemplo, em desenhos, ou em filmes, ou em qualquer outro contexto, aquela rodinha em que fica um hamster, que ele fica o tempo todo correndo, 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 correndo e não sai do lugar. Ok? Da mesma forma que parece também uma esteira na academia, é mais ou menos isso. É você correr, correr, correr e não sair do lugar porque você está sempre almejando algo que tu não vai conquistar, porque quando tu conquista, tu quer justamente algo novo. Então, o pop art surgiu para falar sobre esse consumo exacerbado das pessoas, sobre esses produtos que eram vendidos e que para esses artistas pouco traziam de novidade para a vida das pessoas, que serviam apenas como entretenimento, que serviam apenas para que as pessoas se sentissem participantes de determinado grupo social. Então, como fala bem aqui, errei. O movimento encontra inspiração em tudo que faz parte do mundo de consumo para criticá-lo. Então, ele começa a criticar quadrinhos, produtos industriais, celebridades, publicidade, tudo isso que faz parte desse mundo moderno. E como é que ele faz isso? Ele faz isso justamente imitando esses produtos. Então, observe bem aqui do lado um tipo de arte popular, de pop art. Olha como ela foi feita, né? O que parece isso daqui? Um quadrinho, não é? Os desenhos, os traços, aqui o balão de exclamação da pessoa. Então, tudo isso lembra o quadrinho. Então, é uma sátira, é como se fosse uma paródia. Ele desenha justamente aquilo que ele quer criticar. Além das diferentes fontes de inspiração, é marcada visualmente por cores fortes, saturadas e contrastantes. Esse ponto aqui ele é muito importante. A maior parte das pinturas ou das obras do pop art são marcadas por cores fortes para chamar atenção e para mostrar o quanto esses produtos estão em evidência e estão sendo consumidos, ok? É justamente para dar a ideia de exagero. Assim como o consumo é exagerado, a arte que vai criticar esse consumo também vai ser exagerada. Deu para entender? O diálogo com a ideia de cultura de massa traz um outro ponto a ser percebido, que é o seguinte, que é mostrar que a arte é mais um produto. Então, o bacana desse movimento que vai buscar falar da arte popular é que ele aceita que a própria arte aí está sendo usada como um produto a ser consumido normalmente. Não é mais aquele produto que você venera, que você observa com calma, com detalhes, sabe? Para realmente apreciar, para entender tudo aquilo que ele quer dizer. Não, a arte está sendo consumida como qualquer outro produto aí que pode ser descartado. É por isso que as pessoas vivem comprando quadros, pelo menos as pessoas que têm condições, para colocar nas suas casas, ou seja, é só mais um produto de enfeite e não mais produtos de reflexão, tá bom? Então a arte também se torna para eles algo infelizmente descartável. Agora vocês devem estar pensando, professor, então deixa eu entender aqui uma coisa. O pop art ele vai procurar falar da arte, né? É isso, da arte popular. É isso que ele vai fazer? Então você pode estar se perguntando o seguinte. A arte pop, vou até desaparecer um pouquinho aqui, tá, pessoal? Então a arte pop serve para falar sobre a cultura de massa? É isso, professor? Mais uma vez, o que seria a cultura de massa? É essa cultura que massifica as coisas, que faz com que todo mundo consuma o mesmo produto, que todo mundo queira consumir ao mesmo tempo aquele mesmo produto. Então a arte pop vai servir para falar sobre essa cultura de massa, professor? Vai servir como, vamos supor aqui, um elogio, uma homenagem. Então, por exemplo, se eu tenho aí um personagem de quadrinho que é muito famoso, um personagem de desenho que é muito famoso, por exemplo, eu vou mostrar até no final da aula um que, óbvio, virou um símbolo do entretenimento, virou um símbolo da diversão, que, por exemplo, é o Mickey Mouse. Então, o Mickey Mouse se tornou um símbolo muito conhecido no mundo todo, né? Muito consumido. Foi um consumo de massa, ou seja, um consumo de várias pessoas ao mesmo tempo. A ideia de massa popular é isso.
É um grupo de pessoas enorme consumir a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, serve então para homenagear. Então, por exemplo, a arte popular vai procurar homenagear ou falar daquilo que está na moda. Não é exatamente isso, pessoal. Na verdade, a arte pop, né, tem até aqui a resposta. Não, não é isso. A arte pop ela vai servir para criticar, não é para falar, não é para homenagear, é para criticar a cultura de massa. Então, quando ela pega ali, por exemplo, o Mickey Mouse e coloca em contraste, e coloca ali em evidência, numa pintura, para ser vendida, para ser exposta, não é simplesmente para homenagear o Mickey Mouse, é para expor, é para criticar esse produto que está sendo tão consumido, ou melhor dizendo, para criticar a sociedade que tanto consome aquele produto que talvez nada agregue de maneira verdadeira, entendeu? Então é para criticar esse efeito boiada, em que as pessoas sem nem pensar direito falam, ah, tudo bem, eu vou assistir isso, eu vou ouvir esse tipo de música, eu vou entrar nessa modinha, por quê? Ah, só para fazer parte desse grupo. Então é essa crítica que a arte pop procura fazer, tá bom? Então voltando aqui, vamos continuar e ver, por exemplo, um dos maiores artistas mais conhecidos, que no caso, em relação à pop art, que é o Andy Warhol, né? Que um diferencial da produção artística dele é o seguinte, é a serigrafia, ou seja, é aquele tipo de maquinazinha, ok, que tem vários relevos, que trabalha com vários tipos de tinta e que você vai lá com essa máquina, coloca em cima de uma blusa ou de outros tipos de material e quando você levanta, vai estar lá a estampa, né? Então a serigrafia trabalha com um processo de estampar materiais, seja uma camisa ou seja outros tipos de materiais, tá bom? Então é o seguinte, ele trabalhou com isso e uma outra característica muito marcante dele é a repetição. Quando vocês olham, por exemplo, a não ser que alguém já tenha lido aqui, mas quando vocês olham, por exemplo, para essa obra dele, ok? Essa obra dele aqui, que é de uma atriz famosa, essa obra, que no caso da Marilyn Monroe, né? Atriz, cantora, eu acho que ela foi os dois, atriz e cantora. Enfim, mas principalmente a atriz. Quando vocês olham para essa obra da Marilyn Monroe, 4 vezes repetida. Por que ele fez assim? De várias cores. Por que ele fez dessa maneira, retratou a Marilyn Monroe dessa maneira? Vocês conseguem ter algum tipo de ideia do motivo? Não foi à toa, pessoal, ele é um artista, nada do que ele faz, teoricamente, deve ser à toa. Então vamos pensar aí. Vocês conseguem imaginar? Querem dar pausa para pensar um pouquinho, para ver se vocês estão espertos, antenados? Não sei se conseguiram pensar, não sei se deram pausa, mas eu posso dizer que é o seguinte, mais uma vez, é uma crítica a essa cultura de massa. A Marilyn Monroe, como toda atriz que se torna conhecida, até muitas vezes, principalmente naquela época, era mais valorizada até a beleza do que o próprio talento, apesar dela ser muito talentosa, mas ela se tornou aqui uma espécie de produto, em que as pessoas a admiravam muito e queriam consumir os filmes dela e queria vê-la aparecendo o tempo todo em tudo que era lugar. Então ela se tornou mais do que um ser humano, ela se tornou um produto que foi muito vendido. Então, esse produto que é vendido em vários filmes, que é vendido ali em vários programas de televisão, que é vendido em vários lugares, para que as pessoas continuem consumindo, continuem gostando da Marilyn Monroe, continuem gostando dos filmes que ela faz, entendeu? Então, o fato de estar distribuído aqui em 4 é justamente para mostrar, infelizmente, ela como um produto que é vendido em várias versões. Assim como a gente faz quando uma empresa fabrica um produto, ela não fabrica em várias versões? Por exemplo, o celular que você utiliza hoje não é só você que tem a versão dele. Foi feito aí dezenas de milhares de versões do mesmo celular. Então, da mesma maneira, infelizmente, a imagem de um ator, de uma atriz, de um cantor é vendido como um produto, para que as pessoas consumam, se inspirem nele, mas isso muitas vezes é de maneira vaga, superficial e que infelizmente não nos acrescenta em nada. E como foi o caso da Marilyn Monroe, né, esse consumismo absurdo que fizeram dela, né, de transformá-la em um produto, não a vendo como uma pessoa, infelizmente foi ruim até para ela, tá bom? Então agora vem a vez de vocês, que é o seguinte, prestem bem atenção. Primeira opção de atividade, prestem bem atenção, a primeira opção é sempre a mesma. Vocês podem ir agora lá no link que está no grupo do WhatsApp,
clicar lá no link, tá bom? E fazer a atividade online. Quem quiser fazer uma produção mais artística, como sempre é a segunda opção, então vai ter hoje também a segunda opção, que no caso é o seguinte. Eu não pedi no início da aula para que você fizesse um ranking das 5 coisas, dos 5 tipos de objetos ou de produtos que você mais consome? Você não excluiu os 3 últimos e não ficaram os 2 primeiros? Os 2 primeiros, não foi? Então, bem, você vai criar um tipo de pop art a partir desses 2 produtos. Vai imaginar aí um tipo de desenho com base naquilo que a gente viu sobre o pop art, ou seja, você vai colocar aí a questão de cores fortes, contrastes fortes, cores que chamem a atenção, tá bom? De uma maneira que possa parecer, por exemplo, até um desenho em quadrinhos, uma coisa realmente mais com cara de desenho mesmo, para que seja mostrado ali e de alguma maneira criticado o excesso de consumismo, o excesso de consumo desse produto, que provavelmente não é só você que consome. Por isso que é chamado de consumo em massa, porque provavelmente não é você que só está consumindo esse produto seu, seja ele um celular ou algo parecido. Provavelmente são tantas outras pessoas ao redor do mundo que querem consumir esse mesmo tipo de produto. E pode ter certeza que isso vale praticamente para qualquer produto que você escolher. Por exemplo, se eu tivesse escolhido a Nutella em primeiro lugar, a Nutella também é um tipo de produto que virou modinha e que as pessoas hoje falam dela como um produto de moda. Então existe um consumo em massa porque parece legal, né, comer Nutella. Realmente é bom, mas também não vamos dizer que é a melhor coisa do mundo, porque aí já é mentira, tá bom? Claro que cada pessoa tem seu gosto, mas às vezes a gente pensa que algo é muito bom, mais por esse efeito boiada, não é? De ser levado a pensar nisso pelos outros do que por uma própria crítica pessoal nossa. Então entenderam? Primeira opção, vai lá no grupo, faz a atividade no link. E a segunda opção é você produzir a sua própria pop art. Lembrando, seguindo as características fortes que a arte pop traz com ela. E para terminar mesmo a aula, para que fique mais claro, para que eu traga mais exemplos para você se inspirar, eu quero mostrar agora para vocês mais alguns exemplos das obras criadas por aquele artista do qual eu acabei de falar. Aqui no caso, vou até, desculpa, voltar no caso do Andy Arrow, ok? Então, vamos lá mostrar aqui para vocês. Opa! Pronto. Mais uma vez, ó, aquela mesma ideia, as obras da Marilyn Monroe, ok? Ela é reproduzida várias vezes, como se fosse um produto sendo vendido em várias versões. Sabe a Coca-Cola, né? Quando ela é vendida em várias versões, em vários tipos de rótulos? Bem, às vezes é como se tenta vender um artista, né? Para agradar o máximo de pessoas possível. Temos aqui, por exemplo, o Mao Tse... Desculpa, gente. Mao Tse-tung, ok? Mao Tse-tung, que ele foi, né, só um minuto, gente, tá só travando aqui, deixa eu consertar. Pronto. Ele foi aí um presidente chinês e observe como é que ele foi retratado pelo Andy, né? Gente, principalmente em países orientais, essas cores com amarela, essa cor aqui que mais se aproxima até de uma cor rosa, né? Alguém pode falar como salmão, mas não deixa de ser uma cor familiar. Ela aqui é para satirizar esse presidente, tá? Então, mais uma vez, ó, presidente que se tornou muito famoso, que se tornou popular, ok? E que ele vem aqui satirizá-lo por meio, ó, observe que parece que ele até tá maquiado, então ele faz aí uma sátira ao presidente, tá bom? Aqui tem uma obra muito famosa dele, que entrou até num disco do álbum de rock do Umbanda, que é uma banana. Aí você pensa, mas professor, primeiro que essa banana não tem cores fortes, por que isso aqui é um art pop? É porque na verdade ela não está completa aqui. Quem se interessar, pesquisa no Google, fica aí uma pesquisa para quem tiver interesse, porque é o seguinte, esse álbum ele foi muito especial, porque nesse álbum vinha a banana dessa maneira, só que aqui ela era só uma primeira camada. Então você poderia retirar essa primeira camada e o que aparece embaixo é a mesma banana agora, só que sem casca e numa cor alaranjada muito forte, que é justamente o que? É a revelação. É mais ou menos mostrar que numa primeira camada as coisas podem parecer muito simples, muito bobas, mas na verdade, por dentro, o que vai ter lá é essa arte
popular, tá bom? Essa arte que vai buscar chamar a atenção, tá? Então, meio que é essa revelação aí, essa transição entre algo comum e algo exagerado que vem para chamar a atenção e ser muito consumido. Tem mais um outro exemplo aqui, como eu havia falado, o Mickey Mouse, ó. Observe que o Mickey aqui ele não está retratado de uma maneira muito exagerada, né? Na verdade, ele buscou retratar até de maneira quase fidedigna, né? Com as cores originais. E por incrível que pareça, esse quadro aqui, foi esse quadro? Não, é um outro quadro aqui que foi vendido por uma bagatela. Na verdade, é ironia eu falar bagatela, porque foi por um valor muito alto. Na verdade, foi esse quadro aqui da Coca-Cola, desculpa. Esse quadro aqui da Coca-Cola, mais uma vez, ó, ele está reproduzindo aqui, foi uma reprodução por meio da serigrafia, tá? Ele está reproduzindo aqui uma garrafa de Coca-Cola, mais uma vez simbolizando um dos produtos mais populares que existem e que muitas vezes as pessoas mais consomem por uma organização social, por uma ideia de que, né, se todo mundo consome, eu vou consumir também. E esse quadro ele foi vendido por apenas 57,2 milhões de dólares em um leilão, tá bom? Bem baratinho, não é? E aí pode ficar para uma outra aula, já que essa já está com 36 minutos, pode ficar para uma outra aula, uma discussão sobre por que determinados quadros que a gente acha tão bobo e sem valor nenhum valem tanto, tá bom? Então é isso, pessoal. Quem assistiu até o final, tchau. Espero que façam a atividade, ou a do link ou a artística, tá? Eu sempre, não vou mentir, gosto até mais das voltadas realmente à produção de arte, porque eu acho que vocês se esforçam mais e é melhor de se admirar, tá bom? Então até a próxima e tchau!